Olá, muito boa tarde a você que está conectado aqui conosco no Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo em Chicago. Um dia negativo para a soja lá na Bolsa de Chicago. A soja acompanhou um pouquinho dessa aversão ao risco, principalmente por conta dessa questão toda relacionada à crise nos bancos lá nos Estados Unidos. E a gente precisa entender até que ponto a questão do mercado financeiro pode afetar as commodities e mais especificamente a soja. É por isso que a gente convidou Eduardo Vanin, analista de mercado lá da Agriinvest, para nos ajudar a entender esse cenário, até que ponto tudo isso pode continuar pressionando a soja, ou se tem dias contados aí, daqui a pouco os fundamentos voltam a prevalecer. E aí, Eduardo, o que você viu no mercado hoje? O que você está achando de de todo esse imbróglio aí em relação aos Estados Unidos e a crise dos bancos por lá de novo? E até que ponto isso pode chegar nas commodities, principalmente na soja, hein, Eduardo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Afeta, não tem como não afetar. Mas o ponto que fica aí, eu imagino que todo mundo já está careca de ler sobre esse ponto, mas o que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: é, o principal impacto é a sensação de que realmente o custo do dinheiro está muito alto. Isso aqui para o Brasil é natural, nós estamos acostumados. Agora, quando você fala custo do dinheiro em dólar, aí é realmente uma novidade. Muita gente aí nos Estados Unidos nunca tinha visto uma taxa de juros tão alta e uma inflação tão alta também, mas o principal, uma taxa de juros real positiva. Lá atrás, lá em 2004, quando o presidente do BC americano, por um tempo, o Ben Bernanke, falou em grande moderação, era no sentido de você ter uma taxa de juros real negativa. E ela traz um efeito psicológico na população, nas pessoas e nos investidores, que qualquer negócio é um bom negócio. Basta você ter ali algum rendimentozinho positivo. E é isso que o mercado viveu durante 2020, 2021, pedaço de 2022, onde comprou vários papéis, não só do Tesouro Americano, mas papéis de outras empresas, que hoje perderam valor, porque quando a taxa de juros vai subindo, o preço desse papel cai, vai na direção contrária. E aí é o número que está aí no mercado. Os 18 maiores bancos americanos, se você somar as perdas não realizadas, vai dar 660 bi, se eles tivessem que realizar agora. Daí é um baque para o mercado, pânico generalizado, mas agora é a capacidade do Federal Reserve, do Banco Central Americano, de acalmar tudo isso. Você acha que o banco tem essa capacidade ou está conseguindo fazer isso nesse momento, Eduardo? Eu acho que sim, a reação do mercado domingo ali no noturno já mostrou um pouco disso, que o BC vai colocar linhas de liquidez imediata, quer dizer, não vai deixar ninguém sem dinheiro, sem liquidez. E vai tomar como colateral os seus próprios títulos. Veja que é muito diferente daquilo que o mercado viveu lá no Lehman Brothers, que lá eram papéis que ninguém nem sabia o tamanho do furo da bala, o tamanho da alavancagem, eram papéis sem nenhuma liquidez, que tendiam a zero, quer dizer, nenhum valor, e aí ele teve que fazer um resgate que, na época, nem o BC sabia qual era o tamanho do problema. Agora não, agora tudo é registrado, todo mundo sabe esse número, tanto é que esse número de 660 bi foi rapidamente levantado, portanto é muito mais fácil controlar isso. Basta o Fed conseguir convencer as pessoas de que elas não precisam ir lá sacar o dinheiro nos bancos. Os bancos não vão quebrar. É isso que o Fed tem que fazer e eu acho que vai conseguir. A partir do momento que isso é colocado à mesa, enfim, que existe essa contenção da sangria, digamos aí, o mercado volta para os fundamentos? Ah, com certeza, voltam. Vamos pegar um exemplo aqui no Brasil. Quantas pessoas. Vamos pegar o caso dos bancos. Será que os bancos não têm títulos do Tesouro que hoje tem um preço mais baixo do que lá na época onde as taxas estavam, a Selic estava a 2%? Então esses papéis naquele momento eram caros. Hoje, juros subiu, papéis perdendo valor. Mas nem por isso os bancos
estão sem liquidez. Então, é mais uma questão de realmente acalmar. É uma questão que eu vejo, claro, lá o banco do Vale do Silício realmente quebrou, porque o prejuízo assumido, porque ele teve que vender, por causa dos saques, superava o seu equity, né, o patrimônio líquido. Aí ele ficou sem liquidez, ele ficou ilíquido, ficou insolvente. Mas para mim, é um caso isolado. Sem muito risco de contaminação. Vamos tomar esse cenário, então, como verdadeiro. A partir daí, o que começa, o que volta a pesar no mercado, Eduardo? Quais os fundamentos que vão orientar a soja? Bom, os fundamentos. Como eu já tenho comentado nos nossos bate-papos contigo e também com a Carla, que nós teríamos um problema muito sério esse ano de dificuldade de escoamento dessa soja, de armazenagem. E isso interferiria no prêmio brasileiro, que de fato está aí acontecendo, prêmios negativos. Mas, quando a gente olha o perfil da comercialização, a gente vai vendo que teremos impacto para Chicago também. Até semana passada, se o produtor brasileiro aumentasse as suas vendas e a capacidade de escoamento brasileiro estivesse indo bem, porque agora não é só o produtor que perdeu o time da venda, está pouco vendido, mas agora também são os portos que também não estão dando conta velozes o suficiente. E aí nós temos uma soja que está represada no mercado interno brasileiro e o produtor está sendo bem penalizado. Custo logístico está penalizando bastante. E aí o produtor ele está adotando a seguinte estratégia: vou vender o que eu preciso, seguro o resto. Porém, isso vai levar a soja para o segundo semestre. Aí começa a afetar Chicago. Porque o Brasil tendo muita soja para o segundo semestre, especialmente final do ano, outubro, novembro, dezembro e janeiro, aí então nós vamos concorrer diretamente com o Programa Americano de Exportação, que inclusive está muito pouco vendido. Bom, o que você está dizendo é que seja por falta de comprador ou por limitação do comprador de escoar essa soja, ou seja, por uma própria decisão do produtor rural, o que deveria estar indo agora, o que deveria estar sendo exportado nesse momento, está sendo adiado. E isso tem a possibilidade de chegar no segundo semestre. A consequência disso, Eduardo, é a soja brasileira disputando com a soja americana. Chegamos a esse ponto? Claro. Já vimos outros anos o Brasil tendo soja para o final do ano e por isso tiramos um pedaço das exportações americanas. Sim, porque a gente tem que lembrar que o produtor americano, ele consegue segurar mais do que nós. Soja, milho, outros grãos. O Brasil não. O Brasil tem uma capacidade bem limitada e não dá para você ficar com uma safra de soja e também uma de milho, que lá em junho vai estar entrando. E depois lá em fevereiro, outra de soja. Bom, então vamos entender o efeito disso. Você falou da possibilidade de concorrência com Chicago, mas se essa soja ainda está presente no mercado no segundo semestre, teoricamente os prêmios vão ser menores também. Sim. Porque o prêmio sobe se você tem disputa por essa soja, mas se tem soja à vontade para atender aí a demanda, não precisa ter prêmio alto. Exatamente. Aí a valorização do prêmio que sempre acontece durante o segundo semestre, isso é natural, porque Chicago, se você pegar, vou dar uma espichadinha aqui para ver a cotação. Olha, vamos lá. O contrato maio está 14,91, fechamento. E o novembro, soja do final do ano, 13,39. Temos uma diferença de $1,70 por bushel a menos. Portanto, o prêmio brasileiro, lá para o segundo semestre, ele tem que ter essa valorização, pelo menos, para compensar a queda em Chicago. Naturalmente, os prêmios para o segundo semestre são mais altos. Agora, o que nos importa é a soma. Chicago mais prêmio. Quanto que dá? Dá mais ou menos do que está agora? Esse é o ponto. É isso que interessa para o produtor. E o fato de ter mais soja lá deixa essa relação, essa conta mais apertada, então. Ah, sim. Se Chicago cair muito,
lá para o contrato novembro e também do ano que vem cair muito por uma concorrência com o Brasil forte, aí então nós vamos ter um preço pior do que temos agora, se você somar Chicago e prêmio. Mas isso é um cenário possível de acontecer, ou já é uma realidade? Já está certo que isso vai acontecer, Eduardo? A resposta disso, Alexander, tá na capacidade brasileira de escoamento. Nós perdemos já, falando de mês de fevereiro, 1,5 milhão. Poderíamos ter exportado 1,5 milhão a mais. Não deu. Daí foi por causa do atraso da colheita, né? Atraso da colheita, tinha milho ainda. Paranaguá tem milho ainda. Uhum. E aí o mês de março vamos perder talvez uns 2 milhões. Então só aí tem 3,5 milhões. Que poderia ter saído e não vai sair. Que vai sendo empurrado para os próximos soja meses. Que está aí, ela vai ficando mais para frente. No geral, a logística brasileira, mercado interno, ela está atrasada um mês. Eduardo, então vamos entender o produtor que deixou de participar desse mercado. Ele agora não tem muito o que fazer, ou ele participa de um mercado pressionado, e ele está tendo prejuízo, Eduardo? Olha, se você pôr a conta na ponta do lápis, quanto dinheiro ele poderia, por exemplo, remuneração do dinheiro que está, vocês estão vendo aí, juros alto, dá para ganhar em qualquer aplicação, sem risco, mais de 1% ao mês. E aí você tem armazenagem quebra técnica. Essa conta mais ou menos são R$2 por mês, por saca. Ele está carregando isso aí. Então, hoje, o que está acontecendo? Os compradores, ao invés de carregar a soja, estoque, está deixando para o produtor carregar. E ele, carregando, ele tem esse custo, que se ele fizer a conta, ele vai chegar nesse valor aí. Tá bom? Sem falar numa logística mais cara, porque tem muitos produtores que precisam de embarque agora e não tem mais quem compre essa soja. Ele pode conseguir comprador? Pode, mas ele provavelmente vai ter que colocar essa soja lá na unidade. E, portanto, ele vai ter que arcar com frete. E frete de curta distância é extremamente caro. Se ele deixa, fazendo essa conta, R$2 de custo por mês, isso? Por mês. Por mês. Se ele deixa de participar nos próximos 5 meses, ele tem que ter uma soja se valorizando R$10 daqui a 5 meses? R$10. Para valer a pena segurar a soja por 5 meses, tem que valorizar no mínimo R$10. E da onde que viria essa valorização se você está me dizendo que a gente pode ter a concorrência aí com a soja americana, se tem a possibilidade dos americanos terem uma safra boa esse ano, afinal de contas, depois de 2, 3 safras aí de quebra, é de se esperar que eles consigam ter aí um resultado mais positivo. E aí, Eduardo? Bom, eu tenho falado que a estratégia correta seria a operação caixa, que seria a venda da soja e compra de seguro de alta em Chicago. O risco é muito menor. Lá em Chicago eu vou ter apenas o risco do prêmio da opção. Uhum. Então eu acho que essa continua sendo a estratégia correta. Comprar seguros de alta em Chicago. Porque se o clima... Ninguém sabe. Se o clima americano... Até os modelos estão mostrando El Ninho. Bom, histórico histórico não diz muita coisa. Tem ano que dá ruim. Exemplo, 2012 e 13 foi uma catástrofe nos Estados Unidos por causa do El Ninho. Saiu do Laninha e foi para o El Ninho. Mas tem ano que também foi bom. Portanto, há um risco da produção americana ainda? Claro que tem. Uhum. Pode valorizar Chicago? Pode. Só que o prêmio brasileiro não. Que é o que está acontecendo. Chicago não foi aí a 15, 30 e tanto? E em reais... O prêmio saiu de mais 40 para menos 25. Mais que zerou a alta em Chicago. O prêmio acabou tomando essa alta de Chicago e em reais a soja pouco mexeu, então, né? Pois é isso que me deixa preocupado quando a gente ouve análises no sentido unidirecional apenas falando de Chicago. Não se esqueça, nós temos 3 pernas, aliás, posso citar a quarta, você que está no interior. É Chicago, sim, é prêmio,
É o câmbio e também a logística interna. Entenda a logística como tudo, armazenagem, transporte e distribuição. Tá tudo mais caro. No final das contas, a única coisa que, enfim, a única não, mas cada dia tem uma surpresa no mercado que acaba arrepiando a gente aí, né? Mas um fator que poderia mudar esse mercado é uma alta do dólar por aqui, certo? Ah, sim. Aí eu não vou nem me meter nessa parte, porque aí é muito cabeludo. Meus neurônios não conseguem analisar a coisa toda. Mas, sim, o câmbio é sempre na minha opinião, na minha humilde opinião, para mim o câmbio está num equilíbrio. Qual seria o cenário ideal? Falando aí, no caso daí trairia uma queda do câmbio. Fed consegue acalmar os mercados. Outro ponto. Fed não sobe mais os juros, porque é uma consequência imediata do que está acontecendo aí. A gente não falou, mas o lado bom disso tudo aí dos bancos é que o Fed está olhando, opa, pera lá, se eu subir mais os juros... Vou quebrar mais banco, né? Vou quebrar não só bancos, mas, enfim, ninguém consegue analisar a contraparte. Isso que é o problema. A gente viu aí que esse banco, o SVB, ele não era importante no sentido de contraparte. Ao contrário do Lehman Brothers, que tinha o esqueleto dele espalhado por outros bancos. Então esse é um risco sistêmico que agora tem que ser avaliado também. Por isso que o mercado já está precificando que não vai mais ter alta de juros. Esse é um lado bom. Então vamos lá. Fed controla, não sobe mais os juros, e o outro lado tem o arcabouço fiscal que o Haddad aí está prometendo apresentar antes da reunião do Copom. E aí, se o mercado gostar desse arcabouço, juntando essas três partes, a gente poderia ver o câmbio caindo. Pois é, de curto prazo, tá? De curto prazo. O que não é legal, né? Que é mais um fator aí para pressionar ainda mais. Mais uma perna que acaba perdendo força. Rapaz. Bom, a situação não tá fácil não. Então, quem conseguir vender, vende, Eduardo. Olha, eu não costumo fazer isso, mas dada a situação em que eu tô vendo que a logística brasileira tá muito atrasada, o tempo de espera nos portos não cai. Paranaguá tá com 28 dias ainda. Subiu um dia em relação à semana passada. Santos tá uns 13, 14 dias. Santarém, Itacoatiara, Imbituba, enfim, todos os portos estão com o tempo de espera mais elevado. E olha só as previsões de chuva. Pois é. Nos portos. Mais semana que vem vai ter a chuvarada de novo lá no norte do Brasil, o que complica transporte naquelas rodovias excelentes e também a capacidade dos portos estarem operando. Lembra que porto não opera com chuva. Portanto, você tem um cenário em que o Brasil não melhoraria ainda a capacidade de escoamento. Situação complicada. E eu vou dar mais uma, tá bom? Hoje eu tô urubulino, desculpa aí, tá? Mas é o seguinte. Qual é o ponto para a China? A China deveria ter recebido mais ou menos 7 milhões... Deveria não ter recebido. A China deveria ter embarcado no Brasil 7 milhões e meio. Era isso que ela tinha comprado no Brasil e não embarcou nem metade disso. Portanto, esse volume ele foi para março. E aí também para março ela deveria embarcar 8 milhões e meio. Não vai chegar nisso. Aí tem um pedaço de fevereiro, tem um pedaço do março que vai para abril. A cobertura da China de abril, ela cresceu sem a China comprar. Foi empurrando, fazer novas compras, porque há um atraso nos embarques que vão ser embarcados em abril, e aí a China está reduzindo o esmagamento agora, porque não tem soja, e esse esmagamento não volta. É uma perda que você tem que ficou. Eu ia perguntar isso, se a China estaria suprida com a oferta americana. Então não, eles estão deixando de esmagar mesmo, né? Exatamente. É só você ver o que o USDA fez aí na semana passada. O que ele fez? Reduziu o esmagamento em 2 milhões. Por quê? É exatamente essa conta. Soja que deveria ter sido embarcada em fevereiro e março, Brasil não foi. Não foi toda, uma parte. E aí vai chegar menos soja lá e vai ter queda no esmagamento. Aí você pode imaginar, não, mas isso pode compensar lá para frente. Bom, se a demanda estiver boa, sim. Aí a China passaria a importar mais. Mas o preço tem que estar convidativo. Tem que estar mais barato.
Hoje o mercado sinaliza isso olhando para a soja americana, mas qualquer problema na na safra americana muda tudo, né? Ah, sim. Vamos lá. Cenário ideal que aí o produtor ligaria para mim e fala: Ô, rapaz, você falou tal dia que lá deu tudo o contrário. Seria isso. Safra americana, pum, explode, não dá nada certo. Porém, eu ainda estaria certo. No sentido do quê? A melhor estratégia ainda seria: venda a sua soja, compra seguro de alta. O seguro de alta vai valorizar bastante, porque a soja, onde vai quebrar, vai ser lá. E aqui ainda a gente vai ter soja. O prêmio ainda vai penalizar. Portanto, mesmo assim, essa é a melhor estratégia. Boa. Bela análise, Eduardo Vanin, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e abrir o jogo aí com o produtor, né? Traçar o cenário e mostrar, botar as cartas na mesa aí, o que pode acontecer, afinal de contas. É óbvio que cada produtor toma a decisão que quiser, mas enfim, a nossa missão aqui é trazer os possíveis cenários para que ele possa entender e se planejar, né, Eduardo? Sim. Para quem lembra aí de outros bate-papos, eu não sou pessimista, tá bom? Longe disso. Porém, essa é a situação atual. E eu sempre prezo por falar aquilo que realmente eu estou vendo. Não adianta eu chegar aqui e falar, passar informações de que a soja só vai subir. Eu estaria me contradizendo. Então eu não gosto de fazer isso. E eu acho, volto a falar, fico muito preocupado quando a gente vê só análises focadas em Chicago, esquecendo das outras partes. Temos que analisar o todo. É isso aí. Boa lembrança, Eduardo Vanin. Obrigado, meu caro. Volte sempre. Um abraço. Boa tarde a todos. Boa semana. Valeu, até a próxima. Tá aí Eduardo Vanin, Agriinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo alertas importantes. Os embarques brasileiros estão atrasados. O que isso vai significar? Que vai cada vez mais empurrando esse embarque para mais adiante. O que significa, na prática, que possivelmente no segundo semestre ainda tem a soja brasileira para ser negociada. Soja brasileira competindo com a americana, mercado lá em Chicago tende a cair. Volume de soja ainda no mercado brasileiro, pressão nos prêmios. Só mesmo $1 em alta poderia salvar essa equação aí de pressão nos preços. Mas quem garante que o dólar pode subir lá na frente? Não dá para saber. Vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago, como encerraram as negociações. Aliás, lembrando aos senhores que a partir de hoje, por conta da volta do horário de verão, do fim do horário de verão lá nos Estados Unidos, a gente tem uma mudança de horário no fechamento. O mercado agora, que estava fechando 16h20, agora fecha às 15h20, horário de Brasília. Na tela, março, $15 por bushel, perdendo 13 pontos. Para maio, $14,91 por bushel, perdendo 15 pontos mais 75. Para julho, 14,79, queda de 15 pontos mais 75 também. Agosto, $14,40 por bushel, perdendo 17 pontos mais 25. São os números da soja. Vamos ver o milho. Milho acabou encerrando a maior parte no vermelho, mas o março conseguiu resistir, alta pequenininha, de 0,25 a $6,24. O maio, $6,13 por bushel, queda de 3 pontos mais 75. Julho, perdendo 3,5 pontos a $6,03 por bushel. E o setembro, $5,63 por bushel, queda de 1 ponto mais 75. E para finalizar, a gente tem o trigo, esse sim encerrando de forma positiva, maio 6,84, 5,25 de alta, julho 6,95, 5,5 de alta e setembro $7,06 por bushel, alta de 5,5 pontos. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.